Graça e paz, queridos. Aqui é o pastor Tiago Lopes. Quero aproveitar essa tarde de domingo abençoada para profetizar sobre a tua vida. Que você tenha uma tarde, uma noite abençoada. Você que vai para o seu culto, a sua igreja, a sua congregação daqui a pouco. Que você tenha um culto abençoado e maravilhoso nesse domingo. Que seja um dia de vitórias. Que você venha adorar a Deus com tudo. Amém? E que você tenha muitas alegrias nesse dia. Há bastante dias já não gravávamos nada para o nosso canal, mas hoje eu vim aqui deixar uma palavra de reflexão para ti e que você seja abençoado e alcançado. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai bondoso, te damos graça por tudo e em tudo. Que o Senhor fale a nós agora, através da tua palavra, porque precisamos ser alimentados, alcançados, consolados, amados, e que essa palavra nos leve mais e mais a ti. Por tudo te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero deixar uma palavra de reflexão para o teu coração, e essa palavra, além de ser de reflexão, será de encorajamento para a tua vida. Essa palavra diz o seguinte no seu tema, um tema que eu propus aqui no meu coração, no meio de minha leitura, que diz o seguinte: me mudando do passado para um presente que me levará a um futuro de sucesso e glória. Amém? Para isso eu quero ler contigo um texto que está relatado no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo de número 15, verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Queridos, esse texto fez o meu coração arder durante esta manhã, em meu devocional, porque nos trouxe um quadro aparente nos dias de hoje. Quantas pessoas têm vivido de passado, pessoas que estavam no presente, mas resolveram pegar toda a sua bagagem, toda a sua riqueza, o seu talento, a palavra de promessa, de vitória que estava sobre a vida dele e se mudar. Sabe quando você vê alguém que não acha mais que aquele lugar vai dar certo, onde ele mora, a casa que ele reside, e ele decide convidar um caminhão, colocar todos os seus bens e se mudar para um outro lugar? É assim que nós fazemos muitas vezes. Às vezes o nosso presente não está alcançando as expectativas que nós traçamos. Então nós achamos por melhor pegar tudo que nós temos e nos mudar. Mas essa mudança às vezes é perigosa, porque quando nós não estamos preparados para lidar com as frustrações do presente, ao invés de nós avançarmos para o futuro, nós acabamos por nos mudar para o nosso passado. Isso se torna um ciclo. E este moço, depois de estar vivendo bem com seu pai, ter os bens que o seu pai tinha, porque tudo que o pai tinha, de certa forma, era dele, ele um dia decide sair da casa do seu pai. Você conhece essa história. E ele vai. E quando ele sai, gasta os seus bens, a história diz que depois de um tempo teve fome na terra onde ele estava, ele acabou seu dinheiro, seus recursos, os seus talentos já não lhe favoreciam mais, não eram suficientes. E ele começa a pensar, ele começa a parar para refletir. E no meio dessa reflexão, ele diz algo interessante. Ele se pega dizendo: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com abundância, tem pão com fartura,
e eu aqui. Isso é muito interessante, porque quantos de nós às vezes não paramos para fazer uma reflexão como essa? No meio de uma situação adversa, nós olhamos e começamos a questionar dizendo: quantos ímpios, quantas pessoas, quantos que já mataram, quantos que roubaram, quantas pessoas têm isso ou aquilo em abundância, têm uma vida feliz, e eu aqui. Quantas vezes nós fazemos essa comparação? Mas esse moço me chama a atenção porque ele decide se mudar desse passado que ele constrói ao sair da casa do pai, e ele quer se mudar para um novo presente. Então ele diz assim: não, eu não não necessito, eu não posso me dar por vencido, esse lugar aqui não é para mim. E ele diz assim: levantar-me-ei, o verso que a gente acabou de ler junto, verso 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando ele diz que vai se levantar, ele está dizendo a atitude que ele vai ter. Primeiro ponto, ele tem uma atitude. Ele vai se levantar e ele vai ir. Mas ele não vai ir para qualquer coisa. O texto diz que ele tinha algo, ele nos leva a crer, melhor dizendo, que ele tinha algo preparado em seu coração para discursar, porque ele diz: eu levantar-me-ei e eu vou ir ter com meu pai. Esse ir ter, ele queria dizer: eu vou ir ter uma conversa franca, vou olhar no olho dele, eu vou declarar aquilo que está no meu coração, eu vou reconhecer os meus erros, eu vou ir ter com meu pai. E eu vou dizer algo para ele: eu pequei contra o céu e perante a ti. Eu não sou digno mais de ser chamado de filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Esse moço, em primeira instância, tem uma atitude e sai para resolver as coisas, e quando ele vai para ter com o seu pai, ele sai na expectativa de construir um presente onde ele teria um relacionamento com o pai que teria limites, um relacionamento que seria aonde ele trabalharia para o pai, cuidaria sim das coisas do pai, mas no final de tudo, o pagamento disso seria não comandar ou governar ou ter direito a tomar conta das coisas do pai, ter parte, mas sim ele teria apenas um salário aonde ele poderia suprir suas necessidades, e no próximo mês ele voltaria a trabalhar de novo. Mas com a atitude que ele tem, ele acaba se surpreendendo, porque o texto diz que quando ele vai e chega de longe ainda, o pai olha para ele. O pai olha para ele e vai ao seu encontro, abraça ele, beija ele e diz: oh, queridos, esse texto é até difícil de ser falado às vezes, porque nós relacionamos muito esse texto à vida de pessoas que estão afastadas da casa de Deus, pessoas que estão às vezes fracos na fé, desanimados, a voltar para a casa do Pai. Nós assemelhamos a essa parábola, esse momento. Mas isso aqui é um texto usado por Cristo para descrever não só a vida de um afastado, de alguém que um dia teve uma carteirinha de membro, teve vínculo com uma instituição chamada igreja, mas a vida cotidiana de um crente. Quantos de nós hoje estamos, hoje eu estou aqui falando com você através desse vídeo, e amanhã de repente eu posso decidir pegar a minha herança e partir. Mas em algum momento, se eu fizer isso, eu vou ter que parar para refletir e entender que na casa do Pai, apesar de ter algumas classes divididas de trabalhadores, ninguém fica sem ter a sua parte. Ninguém sai de mão vazia. Esse moço reconhece isso e o seu pai lhe abraça e lhe beija. Talvez esse abraço, esse beijo, era o abraço e o beijo que não aconteceu na despedida deles. É interessante isso, me chama a atenção que quando ele se despede, que quando o moço vai embora, não há na Bíblia um relato de como foi a despedida. Eu acredito que não houve despedida. E eu acredito que o pai não queria se despedir.
Porque a vontade do pai é que o filho nunca tivesse ido, mas uma vez que ele foi, o pai sabia que aquele filho iria voltar. A esperança daquele pai era que o filho voltasse. Então, a esperança de Cristo é que você volte. Eu termino esse vídeo de reflexão dizendo para você que vai ouvir esse vídeo, vai assistir até o final. A esperança de Cristo, a esperança do Pai, do seu Pai, é que você volte. Ah, mas eu não estou afastado, pastor. Talvez você esteja dentro da casa do Pai e tão longe quanto quem saiu da casa. A esperança é que você volte. Talvez você não tenha voltado ainda com medo da reação, da cena que vai acontecer quando você voltar e encontrar o Pai e olhar nos olhos. De repente, ao ouvir essa mensagem, você vai pensar: pastor, quantas vezes eu pensei assim? Eu olhava e falava: eu estou com saudade, quero voltar para o meu Pai. Mas como será que Ele vai me receber? Que palavras Ele vai dizer para mim? Ainda que eu confesse os meus erros, eu quero te dizer: você não vai ouvir nada. Mas se você voltar, duas coisas vão acontecer. Tenha por certo isso. Talvez você não ouça nada de imediato ao você voltar. Mas duas coisas você vai sentir. Uma, o teu pai te abraçar. Segunda, o beijo do teu pai. Quando o pai abraça, ele está dizendo: eu estou contigo, eu cuido de você, ainda sinto o mesmo carinho e afeição, eu quero continuar te protegendo. E quando você abraça algo firmemente, também expressa que você está querendo dizer que aquilo é seu, que você está guardando porque aquilo é teu. Então, quando o pai te abraçar, talvez você não ouça nada, mas quem te observar aí, você vai entender que o pai está te abraçando forte de novo, dizendo que você é propriedade dele, que ele te ama, que ele cuida de você. Segundo, você vai sentir o beijo dele, porque só beijamos, ainda que na face, aquele com quem nós temos intimidade. Então o pai vai dizer: tu andou longe, tu estava distante, mas a minha intimidade contigo ainda é a mesma. O laço que eu tinha contigo de afinidade, de carinho, de afeto, ainda é o mesmo. E ele vai te beijar. Grave isso na tua mente. Mas hoje, ou o dia que você assistir esse vídeo através do canal, lembre disso. A primeira coisa para que tudo isso aconteça é você tomar uma decisão e parar de só refletir. Tome uma decisão, levante-se e vá ter com o teu pai. Sai do passado. O teu passado não é um lugar para você morar. Sai do teu passado. Se mude. Eu quero te convidar hoje a fazer uma mudança. Saia do seu passado. Isso não é lugar de moradia. Vem para o presente. O Senhor tem um presente para você morar. E através desse presente Ele vai te mostrar um caminho até o teu futuro. E creia que é um futuro de glória, um futuro de alegria, um futuro de paz e de prosperidade. Que prosperidade é essa, pastor? Ausência de necessidade. Viver bem com aquilo que Deus tem para você. Guarde isso no teu coração. Levante-se hoje e vá ter com teu pai, para que ele possa te abraçar e te beijar. Amém? Essa é uma parte dessa série de estudos, de reflexão que nós vamos estar colocando em nosso canal. Nos siga, dê um like, dê um joinha. Nós não temos um grande estúdio, mas é num lugar simples onde Deus nos permitir gravar algo, nós faremos para que venha alcançar vidas aonde os meus pés não podem ir, que a minha voz, que a minha imagem consiga chegar. Então me ajude a fazer isso também, pregar o reino através desse meio de comunicação, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, eu oro a Ti, Senhor, para que aonde tem uma pessoa agora ouvindo ou assistindo, Senhor, este vídeo humilde e pequeno, venha refletir, venha entender o chamado e a saudade que o Pai sente
e venha se levantar para ter com seu Pai. Deus, o meu desejo nessa hora é que o Pai de amor consiga transmitir através desse vídeo o seu carinho a milhares de pessoas que estão neste momento desesperançadas. Seja, Senhor, no estado, seja, Senhor, no país ou fora dele, aonde, Senhor, esta voz, este vídeo gravado por essa simples câmera alcançar, que o Senhor venha falar através dessas palavras a alguém. Eu abençoo teus filhos em tudo e por tudo. Amém. Graça e paz, que Deus te abençoe. Você não é qualquer pessoa, você nasceu para dar certo. Grave isso, Deus te abençoe. Paz. Graça e paz, queridos, aqui é o pastor Thiago Lopes. Quero aproveitar essa tarde de domingo abençoada para profetizar sobre a tua vida, que você tenha uma tarde, uma noite abençoada, você que vai para o seu culto, a sua igreja, a sua congregação daqui a pouco, que você tenha um culto abençoado e maravilhoso nesse domingo, que seja um dia de vitórias, que você venha adorar a Deus com tudo, amém? E que você tenha muitas alegrias nesse dia. Há bastante dias já não gravávamos nada para o nosso canal, mas hoje eu vim aqui deixar uma palavra de reflexão para ti e que você seja abençoado e alcançado. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai bondoso, te damos graça por tudo e em tudo. Que o Senhor fale a nós agora, através da tua palavra, porque precisamos ser alimentados, alcançados, consolados, amados, e que essa palavra nos leve mais e mais a ti. Por tudo te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero deixar uma palavra de reflexão para o teu coração, e essa palavra, além de ser de reflexão, será de encorajamento para a tua vida. Essa palavra diz o seguinte no seu tema, um tema que eu propus aqui no meu coração, no meio de minha leitura, que diz o seguinte: me mudando do passado para um presente que me levará a um futuro de sucesso e glória. Amém? Para isso eu quero ler contigo um texto que está relatado no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo de número 15, verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Queridos, esse texto fez o meu coração arder durante esta manhã, em meu devocional, porque nos trouxe um quadro aparente nos dias de hoje. Quantas pessoas têm vivido de passado, pessoas que estavam no presente, mas resolveram pegar toda a sua bagagem, toda a sua riqueza, o seu talento, a palavra de promessa, de vitória que estava sobre a vida dele e se mudar. Sabe quando você vê alguém que não acha mais que aquele lugar vai dar certo, onde ele mora, a casa que ele reside, e ele decide convidar um caminhão, colocar todos os seus bens e se mudar para um outro lugar? É assim que nós fazemos muitas vezes. Às vezes o nosso presente não está alcançando as expectativas que nós traçamos. Então nós achamos melhor pegar tudo que nós temos e nos mudar. Mas essa mudança às vezes é perigosa, porque quando nós não estamos preparados para lidar com as frustrações do presente, ao invés de nós avançarmos para o futuro, nós acabamos por nos mudar para o nosso passado. Isso se torna um ciclo. E este moço, depois de estar vivendo bem com seu pai, ter os bens que o seu pai tinha, porque tudo que o pai tinha
de certa forma era dele, ele um dia decide sair da casa do seu pai, você conhece essa história. E ele vai, e quando ele sai, gasta os seus bens, a história diz que depois de um tempo teve fome na terra onde ele estava, ele acabou seu dinheiro, seus recursos, os seus talentos já não lhe favoreciam mais, não eram suficientes, e ele começa a pensar, ele começa a parar para refletir. E no meio dessa reflexão, ele diz algo interessante. Ele se pega dizendo: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com abundância, têm pão com fartura, e eu aqui. Isso é muito interessante, porque quantos de nós às vezes não paramos para fazer uma reflexão como essa? No meio de uma situação adversa, nós olhamos e começamos a questionar dizendo: quantos ímpios, quantas pessoas, quantos que já mataram, quantos que roubaram, quantas pessoas têm isso ou aquilo em abundância, têm uma vida feliz, e eu aqui. Quantas vezes nós fazemos essa comparação? Mas esse moço me chama a atenção porque ele decide se mudar desse passado que ele constrói ao sair da casa do pai, e ele quer se mudar para um novo presente. Então ele diz assim: não, eu não sou eu não necessito, eu não posso me dar por vencido, esse lugar aqui não é para mim. E ele diz assim: levantar-me-ei, o verso que a gente acabou de ler junto, verso 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando ele diz que vai se levantar, ele está dizendo a atitude que ele vai ter. Primeiro ponto, ele tem uma atitude. Ele vai se levantar e ele vai ir. Mas ele não vai ir para qualquer coisa. O texto diz que ele tinha algo, ele nos leva a crer, melhor dizendo, que ele tinha algo preparado em seu coração para discursar, porque ele diz: eu levantar-me-ei e eu vou ir ter com meu pai. Esse ir ter, ele queria dizer: eu vou ir ter uma conversa franca, vou olhar no olho dele, eu vou declarar aquilo que está no meu coração, eu vou reconhecer os meus erros, eu vou ir ter com meu pai. E eu vou dizer algo para ele: eu pequei contra o céu e perante a ti. Eu não sou digno mais de ser chamado de filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Esse moço, em primeira instância, tem uma atitude e sai para resolver as coisas, e quando ele vai para ter com o seu pai, ele sai na expectativa de construir um presente onde ele teria um relacionamento com o pai que teria limites, um relacionamento que seria aonde ele trabalharia para o pai, cuidaria sim das coisas do pai, mas no final de tudo, o pagamento disso seria não comandar ou governar ou ter direito a tomar conta das coisas do pai, ter parte, mas sim ele teria apenas um salário aonde ele poderia suprir suas necessidades, e no próximo mês ele voltaria a trabalhar de novo. Mas com a atitude que ele tem, ele acaba se surpreendendo, porque o texto diz que quando ele vai e chega de longe ainda, o pai olha para ele. O pai olha para ele e vai ao seu encontro, abraça ele, beija ele e diz: oh, queridos, esse texto é até difícil de ser falado às vezes, porque nós relacionamos muito esse texto à vida de pessoas que estão afastadas da casa de Deus, pessoas que estão às vezes fracos na fé, desanimados, a voltar para a casa do Pai. Nós assemelhamos a essa parábola, esse momento. Mas isso aqui é um texto usado por Cristo para descrever não só a vida de um afastado, de alguém que um dia teve uma carteirinha de membro, teve vínculo com uma instituição chamada igreja, mas a vida cotidiana de um crente. Quantos de nós hoje eu estou aqui falando com você através desse vídeo, e amanhã de repente eu posso decidir pegar a minha herança e partir. Mas em algum momento, se eu fizer isso, eu vou ter que parar para refletir e entender que na casa do Pai, apesar de ter algumas classes,
divididas de trabalhadores, ninguém fica sem ter a sua parte. Ninguém sai de mão vazia. Esse moço reconhece isso e o seu pai lhe abraça e lhe beija. Talvez esse abraço, esse beijo, era o abraço e o beijo que não aconteceu na despedida deles. É interessante isso, me chama a atenção que quando ele se despede, que quando o moço vai embora, não há na Bíblia um relato de como foi a despedida. Eu acredito que não houve despedida. E eu acredito que o pai não queria se despedir. Porque a vontade do pai é que o filho nunca tivesse ido, mas uma vez que ele foi, o pai sabia que aquele filho iria voltar. A esperança daquele pai era que o filho voltasse. Então, a esperança de Cristo é que você volte. Eu termino esse vídeo de reflexão dizendo para você que vai ouvir esse vídeo, vai assistir até o final. A esperança de Cristo, a esperança do Pai, do seu Pai, é que você volte. Ah, mas eu não estou afastado, pastor. Talvez você esteja dentro da casa do Pai e tão longe quanto quem saiu da casa. A esperança é que você volte. Talvez você não tenha voltado ainda com medo da reação, da cena que vai acontecer quando você voltar e encontrar o Pai e olhar nos olhos. De repente, ao ouvir essa mensagem, você vai pensar: pastor, quantas vezes eu pensei assim? Eu olhava e falava: eu estou com saudade, quero voltar para o meu Pai. Mas como será que Ele vai me receber? Que palavras Ele vai dizer para mim? Ainda que eu confesse os meus erros, eu quero te dizer, você não vai ouvir nada. Mas se você voltar, duas coisas vão acontecer. Tenha por certo isso. Talvez você não ouça nada de imediato ao você voltar. Mas duas coisas você vai sentir. Uma, o teu pai te abraçar. Segunda, o beijo do teu pai. Quando o pai abraça, ele está dizendo: eu estou contigo, eu cuido de você, ainda sinto o mesmo carinho e afeição, e eu quero continuar te protegendo. E quando você abraça algo firmemente, também expressa que você está querendo dizer que aquilo é seu, que você está guardando porque aquilo é teu. Então, quando o pai te abraçar, talvez você não ouça nada, mas quem te observar aí, você vai entender que o pai está te abraçando forte de novo, dizendo que você é propriedade dele, que ele te ama, que ele cuida de você. Segundo, você vai sentir o beijo dele, porque só beijamos, ainda que na face, aquele com quem nós temos intimidade. Então o pai vai dizer: tu andou longe, tu estava distante, mas a minha intimidade contigo ainda é a mesma. O laço que eu tinha contigo de afinidade, de carinho, de afeto, ainda é o mesmo. E ele vai te beijar. Grave isso na tua mente. Mas hoje, ou o dia que você assistir esse vídeo através do canal, lembre disso. A primeira coisa para que tudo isso aconteça é você tomar uma decisão e parar de só refletir. Tome uma decisão, levante-se e vá ter com o teu pai. Sai do passado. O teu passado não é um lugar para você morar. Sai do teu passado. Se mude. Eu quero te convidar hoje a fazer uma mudança. Saia do seu passado. Isso não é lugar de moradia. Vem para o presente. O Senhor tem um presente para você morar. E através desse presente Ele vai te mostrar um caminho até o teu futuro. E creia que é um futuro de glória, um futuro de alegria, um futuro de paz e de prosperidade. Que prosperidade é essa, pastor? Ausência de necessidade. Viver bem com aquilo que Deus tem para você. Guarde isso no teu coração. Levante-se hoje e vá ter com teu pai, para que ele possa te abraçar e te beijar. Amém? Essa é uma parte dessa série de estudos, de reflexão que nós vamos estar colocando em nosso canal. Nos siga, dê um like, dê um joinha,
nós não temos um grande estúdio, mas é num lugar simples onde Deus nos permitir gravar algo, nós faremos para que venha alcançar vidas aonde os meus pés não podem ir, que a minha voz, que a minha imagem consiga chegar. Então me ajude a fazer isso também, pregar o reino através desse meio de comunicação, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, eu oro a Ti, Senhor, para que aonde tem uma pessoa agora ouvindo ou assistindo, Senhor, este vídeo humilde e pequeno, venha refletir, venha entender o chamado e a saudade que o Pai sente e venha se levantar para ter com seu Pai. Deus, o meu desejo nessa hora é que o Pai de amor consiga transmitir através desse vídeo o seu carinho a milhares de pessoas que estão neste momento desesperançadas. Seja, Senhor, no estado, seja, Senhor, no país ou fora dele, aonde, Senhor, esta voz, este vídeo gravado por essa simples câmera alcançar, que o Senhor venha falar através dessas palavras a alguém. Eu abençoo teus filhos em tudo e por tudo. Amém. Graça e paz, que Deus te abençoe. Você não é qualquer pessoa, você nasceu para dar certo. Grave isso, Deus te abençoe, paz.